Bem, vamos nós à primeira entrevista da noite de hoje com o clínico geral Steven Pinheiro. Doutor Steven, é um prazer poder recebê-lo. Prazer é todo meu. É sempre bom a gente conseguir uma consulta pública, né, com alguém que tenha essa informação e a formação atual. Uma pergunta logo de início, qual é a principal função do clínico geral? Eu imagino que é equilibrar a quantidade de medicamentos que a gente tem, porque nós temos uma mania de ir em especialistas e cada um passa pensando só na sua especialidade, mas toda ação tem uma reação, né? Tem um efeito colateral. Aí a gente começa a misturar medicamentos. Então, na minha cabeça leiga, um clínico geral é aquele que vai administrar para que nada faça tão mal. Seria isso? É mais ou menos isso o raciocínio. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é composto de vários órgãos e vários sistemas e que estão intimamente imbricados um com o outro, interligados. Então, muitas vezes o paciente vem com uma queixa, por exemplo, dor de cabeça, né? Ou dor no tórax. E pode ser várias coisas, pode ser uma situação neurológica, pode ser uma situação cardiológica, pode ser uma situação ortopédica, vascular, reumática. Então, o que o clínico geral faz? Ele é uma pessoa que tem conhecimento de uma maneira geral do corpo todo, para que faça uma boa história clínica, peça os exames adequados e fazer o diagnóstico diferencial. E a partir daí, se ele se sentir desconfortável, ele encaminha para o especialista. Mas é muito importante essa visão. E outra coisa, o clínico geral, Mauro, hoje em dia, não é mais aquela pessoa que faz os 6 anos da faculdade de medicina e se forma. Não, existe uma especialidade. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha residência de clínica médica há vários anos atrás, foram 3 anos de especialidade. Então, é uma especialidade muito importante que abrange tudo. O senhor ainda teve uma participação docente na UEPA de muito tempo, né? Fui quase 30 anos professor da UEPA. Entrei na UEPA. Nesta especialidade? Nesta especialidade. Eu dava aula em Clínica Médica 1 e Clínica Médica 2. Eu entrei em 87 na UEPA. Então, na verdade, ele seria um pré. Qualquer problema, o ideal é procurar um clínico geral e esse, se for o caso, encaminha para um especialista. Exatamente, até porque o que está acontecendo? Você tem remédios, por exemplo, como você mencionou ainda agora. É um remédio, por exemplo, para o coração. Ele pode fazer mal para o pulmão, ele pode fazer mal para o estômago. Então, não é só administrar remédio, é administrar os efeitos colaterais. E também tem vezes que a gente, por exemplo, alguém tossindo, está com gripe, está com resfriado, e pode ser um refluxo que não tem nada a ver com gripe e resfriado. E quem vai descobrir isso? O clínico geral. Com certeza, através de uma anamnese. Então, ele vai ver, por exemplo, já que você tocou o nome do refluxo, tem uma tosse seca que piora depois que come, ou então logo depois que ele se deita, né? E aí você vai fazer uma endoscopia, mandar fazer uma endoscopia, mandar fazer uma pH-metria para fazer o diagnóstico. E se você se sentir confortável, você começa a tratar. Naquela situação que você não se sente confortável, você encaminha para o especialista. O que seria o ideal da visita ao clínico geral e qual a idade que o senhor recomenda? Só o idoso que procura? Não. Eu acho que o grande segredo em medicina hoje em dia, Mauro, por isso que a gente está vivendo mais, é prevenção, né? Então, a prevenção é muito mais fácil você controlar um paciente hipertenso do que você você ser chamado no hospital porque ele fez um AVC por um pico de pressão. Então, o grande segredo é controlar. Então, eu acho que a partir dos 50 anos é obrigatório, anualmente, você fazer o seu check-up. Agora, depende do que a pessoa tem. Por exemplo, um paciente diabético, se ele for um diabético tipo 1, ele tem que começar a fazer check-up muito mais cedo, porque ele vai ter lesão renal, ele pode ter lesão oftalmológica, do coração, enfim, de vários órgãos. Então, vai depender muito do quadro que o paciente apresenta. Eu tenho pacientes com 30 anos que já fazem check-up anuais. Eu tenho paciente diabético, hipertenso, que ele tem que ir no consultório de 3 em 3 meses. E não procurar o médico só quando sente dor. Exatamente. Isso seria o ideal. Exatamente, porque você tem que fazer prevenção. O segredo hoje em dia é medicina preventiva. E não você ser chamado numa emergência quando às vezes não tem muita coisa o que fazer. Bem, a maior demanda nessa área de saúde é a questão cardiológica, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é o grande problema. A estatina é a prevenção ideal para questões
cardiológicos? Olha, a estatina é uma droga excelente, porque ela age de duas maneiras. Primeiro que ela baixa o colesterol, que é um grande vilão, que é o formador de placas. Colesterol ruim. O colesterol ruim, que é o LDL principalmente. E a estatina, ela age nisso. Mas tem uma outra ação da estatina, que às vezes as pessoas não se ligam, que é a ação anti-inflamatória que ela produz. Então, muitas vezes, você está com as coronárias, que tem uma placa, e essa placa está pequenininha, está comportada. Mas vem um processo inflamatório da pessoa e, de repente, essa placa cresce ou ela se fragmenta e vem causar um infarto. Então, a estatina, a grande vantagem é essa. Ela vai baixar o colesterol, mas ela vai diminuir a incidência do fator inflamatório nas artérias. Então, é muito bom. Como ela é preventiva, geralmente o médico receita desde cedo. Não cria problema de dores musculares, doutor Steven? A gente ouve falar problemas musculares pelo uso contínuo da estatina. Ainda ocorre isso? Ocorre, tem pessoas que têm essa sensibilidade. Mas existe uma outra droga chamada ezetimiba. A ezetimiba, ela é como se fosse um potencializador da estatina. Então, vamos dizer, tem gente que tem dor muscular quando toma 20 miligramas de estatina, 40 miligramas de estatina. Se ela fizer uma ezetimiba, às vezes ela pode tomar ezetimiba e tomar somente 10 miligramas de estatina e não ficar com dor. Ou então, às vezes, tomar 5 miligramas de estatina e não ficar com dor. Então, essa associação ezetimiba com estatina é muito boa. E esse equilíbrio clínico geral vai fazer baseado em exames clínicos? Sem dúvida nenhuma. Não só exames clínicos, como a história clínica. O paciente vem com dor, você vai fazer o exame físico, você vai fazer as perguntas, os exames para ver quais seriam as outras causas de dor. Ele não tem outras causas de dor, então você já sabe que aquela dor que ele está sentindo provavelmente é por causa da estatina. Além da estatina, questões de entupimento de veias cardíacas, tem que tomar AS todo dia. E quem tomou AS todo dia hoje está com sérios problemas estomacais. Pois é, esse estudo saiu há mais ou menos 2 anos atrás. Eles mostraram que 6% desses pacientes que tomavam... Porque antigamente o que é que se pensava? O paciente é hipertenso, o paciente tem fator de risco para fazer um infarto e para fazer um derrame isquêmico, ele toma aspirina. Agora, uma coisa importante. Primeiro, qual a dose da aspirina? 81 miligramas é o suficiente. Não precisa ir a 100, a 125, como é a aspirina infantil. 81 miligramas já resolve. E aí, o que é que acontece? Se você faz o uso da aspirina nessa situação deste paciente, você tem que acompanhar a parte gástrica. Esta dosagem está disponível no mercado? Sim, está disponível no mercado. É a dosagem, inclusive, mais usada hoje em dia como prevenção é justamente essa. Então, agora, tem que ser acompanhada com algo gástrico. Com certeza. Recentemente saiu na mídia aí condenando o omeprazol. Foi. Veja bem. Pois é, esse que é o problema do paciente. Quando ele encontra um caminho, vem alguma matéria, alguma coisa, esse caminho não é o ideal, daí ele freia. É um problema, né, mano? Agora, a aspirina, por exemplo, tem algumas coisas. Antigamente, colocou stent, é obrigado a tomar aspirina, tá? Isso é ponto pacífico. Antigamente se fazia aspirina... Qual é a função dela? Não deixar entupir novamente. Afinar o sangue, né? Afinar o sangue para evitar o entupimento. Então, assim, o que você está... Hoje em dia está mais ou menos já decidido. Você faz um exame chamado angiotomografia das coronárias. Se esse exame mostrar que o score de cálcio desse teu paciente é alto, é acima de 100, mesmo com os efeitos colaterais do risco da parte gástrica, ele deve tomar aspirina. O senhor falou agora em stent, muita gente imagina que o stent é um instrumento exclusivo para o coração. Mas qualquer parte do corpo humano, qualquer veia entupida, o stent pode ser usado no cérebro, no pé, na perna e assim por diante. Houve uma evolução enorme, por exemplo, na parte neurológica. Hoje em dia, o tratamento de um aneurisma, praticamente 90% é através da neurologia endovascular. Vai por dentro, né, como se fosse um cateterismo, vai por dentro e tampona aquele aneurisma. Coloca stent, por exemplo, nas carótidas, coloca um grande stent, por exemplo, nas pessoas que têm um aneurisma de aorta. Então, hoje, uma cirurgia de cérebro rasgando, isso aí é muito difícil. Caiu muito. Eu tenho amigos meus neurocirurgiões, que são excelentes neurocirurgiões, e que migraram, quase todos migraram para a neurologia intervencionista, porque eles fazem
quase tudo que eles poderiam fazer antes, excetuando a parte tumoral, né? Mas a parte vascular praticamente é tudo através dos stents. Como está na moda aí, em função do Faustão, e doação de órgãos? Como é que está a situação, por exemplo, em Belém? Pois é, em Belém, a situação da doação de órgãos, eu concordo com o que está sendo colocado na mídia. Ainda há uma carência muito grande, né? Nós temos aqui transplante de córnea, nós temos transplante renal, transplante hepático, transplante de medula óssea, mas para por aí, né? Então, assim, precisa ter essa Mas já situação. tivemos transplante de coração, já Foi. tivemos transplante disso, daquilo. O que é que mudou? Por que parou? É a estrutura. É uma estrutura cara, é uma estrutura grande e que a gente precisa Aí vem o fator ter... econômico. Exatamente, o fator econômico e o fator conscientização da população. Os planos de saúde geralmente não acompanham essa evolução tecnológica, fica tudo muito caro. Exatamente. E tanto é que você vê que a maioria dos transplantes realizados no Brasil são realizados através do SUS. Legado negativo da Covid-19. O senhor deve receber isso frequentemente no consultório. É impressionante, Mauro, o que esta Covid fez com a população de uma maneira geral. Além de ter milhares de perdas de vidas, a gente nota que, por exemplo, a parte psiquiátrica, né? Saúde mental. Saúde mental. Tão falado ultimamente. Exatamente. Os pacientes tiveram uma descompensação do ponto de vista de depressão, de ansiedade muito grande. Então, se você for ver, os consultórios dos psiquiatras hoje em dia estão lotados de pessoas que até antes não eram ansiosas e depressivas e com a Covid desenvolveram um quadro de ansiedade e depressão. Outra coisa que a Covid trouxe também, um aumento importante dos casos de AVC, tá? Porque ela é uma doença inflamatória. Então, onde causa inflamação, o vaso vai entupir mais fácil. Câncer também, doutor Steven? Sem dúvida nenhuma. Bom, o câncer tem outras coisas, né? São outras situações, já eu falo do câncer. Mas a parte de AVC, a parte de infarto, a parte de tromboembolismo, a Covid aumentou muito. E tem aqueles pacientes que tiveram um comprometimento pulmonar muito grande e que evoluíram com fibrose pulmonar e que esses pacientes, infelizmente, perderam a qualidade de vida de uma maneira significativa. Com relação ao câncer, o que a gente vê é que, primeiro, o grande causador é a população que está ficando mais velha, né? Segundo, esse fenômeno terrível chamado obesidade, porque a gente sabe que o câncer, muitas vezes, ele se desenvolve através de uma inflamação. E o paciente, quando é muito obeso, ele tem um componente inflamatório grande, tá? Então, isso aí é um facilitador também para o câncer. Pegando essa sua carona, surgiram uma série de novos medicamentos para perda de peso. Até concorrentes da bariátrica. A bariátrica já está ficando para segundo plano, né? Mas as consequências não são muito fáceis e geralmente não são divulgadas. Essa medicação é para qualquer um pode encarar? Não. Nós temos atualmente a liraglutida e a semaglutida, que são os mais conhecidos. Tem injetável, tem via oral. Mas é uma medicação que você tem que ter cuidado, por exemplo, se tem história de tireoide, de câncer de tireoide, se tem história de problema de pâncreas. Então, são situações que você deve ter muito cuidado. E não é uma droga que você pode ficar usando a longo prazo. E outra coisa é o resultado. Então, é isso que eu ia lhe perguntar, perde peso mesmo? Perde em torno... Mas o peso que a pessoa imagina, porque na bariátrica a gente vê que o negócio é violento. Depois retoma. O que nós temos, as duas drogas que nós temos, a pessoa está perdendo em torno de 10% a 12%. Mas vem uma droga nova, que já está sendo submetida à Anvisa, que é a tizerpatida, que já foi lançada nos Estados Unidos com o nome de Mounjaro. Ela dá uma perda de mais ou menos 20% a 21%. E tem uma droga que só vai sair em 2026, né? Que essa então é que foi aquela que você leu, que dá uma perda de peso de 24%. O problema é o seguinte, a pessoa está tomando a medicação, corta a saciedade, né? A pessoa fica com o estômago meio que paralisado, o intestino meio que paralisado, então a fome vai embora. Mas quando parar a medicação, como é que vai ser? Né? Então, assim, é um progresso, ajuda muito. Mauro, nós temos hoje... Na verdade, tem que ter uma reeducação. Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje, a epidemia da obesidade é tão séria
que 22% dos brasileiros estão com obesidade, ou seja, o IMC acima de 30. E 56,8% dos brasileiros estão com sobrepeso. Então, se você for pensar que a obesidade é porta para câncer, porta para o infarto, porta para a insuficiência renal, porta para o AVC, sabe? Porta para a lesão hepática, que antigamente se pensava, eu tenho uma gordura no fígado. Não, hoje em dia a gente sabe que é uma esteatohepatite, que é um quadro mais avançado de gordura no fígado, pode evoluir para cirrose. Então você tem que ter muito cuidado com isso. PSA, aumento do PSA, tenho ouvido falar. O PSA, isso eu queria chamar a atenção para o teu enorme público. O PSA é considerado normal até 2,5. É claro que o homem vai ficando mais velho, a tendência é a próstata dele aumentar de tamanho e aí o PSA ir subindo devagar. Mas eu queria chamar a atenção para a rapidez... Todo homem que ficar mais velho, com essa longevidade que nós estamos vendo, terá problema de próstata, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem estudos mostrando o percentual. Pessoas de 70 anos, 70% vão ter hiperplasia de próstata. 80 anos, 80% vão ter hiperplasia de próstata. 100 anos... 100%. E eu queria chamar a atenção da rapidez da subida do PSA. Às vezes a pessoa tem um PSA de 0,5 e de repente subiu para 2. Aí você vai dizer, 2 está normal. Mas essa subida rápida, às vezes, é o primeiro sinal que ele pode estar desenvolvendo um câncer de próstata. Não tem nada a ver com medicação, não? Não. Não é potencializado por nenhuma medicação? Não, o que tem... Para subir tão rápido? Não, para subir tão rápido não. É claro que os laboratórios pedem que a pessoa, antes de fazer o exame do PSA, em torno de 3 a 4 dias, não pode ter relação sexual, não pode andar de bicicleta, não pode montar cavalo, não pode andar de moto, porque qualquer coisa que mexa com a próstata, ela pode fazer o PSA subir um pouquinho. Doutor Esteve, também os últimos assuntos de saúde agora descobriram a importância do sono. Todo mundo estava preocupado com fazer exercício. Mas agora o sono está na moda. Não tenha dúvida. E outra coisa, isso é muito importante chamar a atenção disso. Hoje em dia, a apneia do sono, que piorou tanto por causa da obesidade, é um dos maiores facilitadores do risco cardiovascular. O ronco era até gozado, né? Brincavam, fulano ronca, né? E assim por diante. Pois é, mas... Hoje é algo mais sério. Porque o problema não é só o ronco, o problema é a parada da respiração. O paciente para de respirar, a apneia. Aí o que acontece? A taxa de hemoglobina dele vai lá para baixo. Então ele fica fazendo pequenas isquemias. Então com isso o risco de um infarto aumenta demais. O risco do AVC isquêmico aumenta demais. Então, a apneia do sono... E outra coisa, Mauro, o número é terrível. 30% da população adulta do Brasil tem apneia do sono e não sabe. Então, se seu companheiro ou companheira diz que você ronca, não leve só como se fosse uma brincadeira. Leve a sério, porque a apneia do sono mata. Por que falam tanto em diarreia crônica pós-veraneio? Pois é. Isso aí, agosto, a quantidade é imensa. É muita diarreia e, geralmente, é questão sanitária, né? Então, assim, principalmente nos balneários, os restaurantes todos cheios, vendendo a comida e tal, aí, de repente, acaba aquela comida, acaba o veraneio, sobrou comida, a gente sabe que, às vezes, a maneira de conservação não é tão boa, e não é só diarreia, além da diarreia, hepatite aparece, mononucleose aparece no pós-veraneio. E a diarreia, é bom chamar a atenção disso, porque às vezes se você come uma coisa errada, faz uma dieta, dá descanso para o intestino. A diarreia, o intestino está inflamado. É líquido. Então faz uma dieta, faz uma canjinha de galinha, faz um soro caseiro e espera que a grande maioria é autolimitada. Os antigos diziam isso, né? Tem que dar um tempo. Dá um tempo. 24 e outra coisa, horas. Não entra com antibiótico logo, entendeu? O paciente não tem febre, não tem por que dar antibiótico para uma diarreia, por uma intoxicação alimentar, se o paciente não tem febre. Infecção urinária em idosa. Pois é, isso é uma coisa que é comum, né? Você sabe que anatomicamente tem a vagina, tem a uretra, né? Tem um ânus lá perto. Então, assim, a senhora idosa, ela
por causa da menopausa, perdeu a lubrificação, né? Então, assim, é muito comum essa infecção de repetição. E é importante tratar direito essa infecção, porque senão ela fica fazendo essa cistite, vira e mexe e está fazendo cistite. Então, seguir por um exame de urina, uma cultura de urina, e às vezes tem que fazer um tratamento com antibiótico a longo prazo. É um negócio problemático ganhar tempo, né? Com certeza. Ficar mais velho. A gente está envelhecendo, mas aí está aparecendo mais câncer, mais obesidade, infelizmente. Dor na nuca e tontura, doutor Steve. Pois é, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência e às Quando vezes... se deve procurar o médico? Quando é algo passageiro? Aí é que está, Mauro. Deve procurar o médico. Porque a dor na nuca pode ser de um travesseiro que você dormiu errado. Você botou o braço por baixo da cabeça e você acordou com dor na nuca. Mas dor na nuca pode ser sintoma de subida de pressão arterial. Dor na nuca pode ser uma doença infecciosa. Por exemplo, até meningite vem com dor na nuca. Às vezes é um problema neurológico mais sério. Então, assim, vá no seu clínico, deixa ele te avaliar e deixa ele te dizer, olha, essa dor na nuca tem significado ou não. Mesma coisa a tontura. Às vezes a tontura pode ser uma coisa que você tem uma enxaqueca porque você comeu errado, ou dormiu errado, ou bebeu demais, e aí você tem uma tontura. Mas também pode ser uma lesão neurológica. Então, vá no seu clínico, deixa ele te avaliar, principalmente a parte neurológica depois, ele encaminha para o especialista. Eu li alguma coisa que aquela tontura que apaga, que fica escura, é a pior, né? Ela logo é relacionada à questão do coração. Pois é, uma das causas de tontura, e principalmente se a pessoa desmaia, é a arritmia, né? Então, você tem que avaliar, tem que pedir um Holter, tem que fazer uma avaliação para ver se o coração não está fazendo umas paradas, porque às vezes até tem que colocar marca-passo. Eu nem tinha usado dedímetro. Chegou a Covid, a gente se familiarizou, né? Ficou muito íntimo. E agora parece que aumentou, né? Pós-Covid. Pois é, o dedímero, na realidade, é um exame que é para ver se a pessoa tem a possibilidade de ter embolia pulmonar. Geralmente se vê ao contrário, dedímero negativo, a pessoa não tem embolia pulmonar. Dedímero positivo tem várias coisas que podem dar o dedímero positivo. Mas recentemente, Mauro, semana passada saiu um estudo que a persistência do dedímero elevado no pós-Covid é fator de facilidade para que a pessoa tenha alterações neurológicas, alterações cognitivas. A pessoa pode ter problema de memória, problema de esquecimento, e um dos macetes agora é esse dedímero elevado. A saúde mental provoca dor no corpo em algum momento? Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que está muito associada com saúde mental e dor no corpo é a famosa fibromialgia, né? Que é, na realidade, é uma doença muito complexa, que envolve a parte neurológica, envolve a parte reumática, envolve a parte psiquiátrica, e tem pessoas que estão com uma qualidade de vida muito ruim por causa de fibromialgia. E é um tratamento multidisciplinar. Você tem que ter fisioterapeuta, vários. Disso? Pois é, aí é que está. A gente tem visto aí artistas, atletas que de repente param a carreira rapidamente. Como é que eles chegaram a esse diagnóstico? Pois é, nesse caso, até você deve estar se referindo àquele cantor de sertanejo agora, recente. O Safadão. Isso, exatamente. Na realidade, ele teve o quê? Ele teve como se fosse um burnout, né? Ele agora desenvolveu um quadro de depressão com transtorno de ansiedade. Isso se chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Isso vem por uma somatória de fatores durante o tempo. Isso não é uma coisa que ocorre rapidamente. Tem acontecido muito, né? Muito. Para você ter uma ideia, a última estatística, 56% dos pacientes que tiveram Covid grave desenvolveram um quadro de depressão e ansiedade. 56%. É um número muito alto, Mauro. E nesse caso, chegando ao clínico geral, ele direciona ao psiquiatra. Mas Sim. antes faz todos os exames necessários. Exatamente. Ele tem que fazer os exames para excluir as outras coisas, né? Excluir das outras coisas, não, você está com um quadro, com síndrome de ansiedade ou com síndrome de depressão, aí você encaminha para o especialista. Doutor Steve, a idade ideal, não estou sentindo nada, mas tendo que fazer aquele check-up. 50?
Eu acho que 50 anos é uma idade obrigatória, mas se você tiver outras coisas antes, por exemplo, eu tenho paciente... Principalmente familiar, né? Pois é, história familiar de doença cardíaca, por exemplo, de doença pulmonar, de doença renal, você tem que fazer um check-up antes. Aí eu diria até aos 30 anos de idade já seria... Com um histórico familiar daquela área. Histórico familiar, sem dúvida Se nenhuma. não sentir absolutamente nada, estou bem tranquilo, 50 anos tem que dar uma paradinha. Mas se você for fazer atividade física, você tem que fazer um check-up antes. Então, assim, às vezes as pessoas vão para a academia, vão fazer um esporte e elas não checaram o seu coração, por exemplo. E tomam vários suplementos sem fazer exame antes. E sabendo que alguns suplementos indicados de uma maneira errada, que não é por nutricionista ou por nutróloga, às vezes é o professor da academia, né? Aí você vai abrir a porta para lesão renal, para lesão hepática, você tem que ter cuidado. Doutor Steven Pinheiro, muito obrigado por essa consulta pública, parabéns por esse trabalho, ficou bem claro e entendido a importância do clínico geral, né? O clínico médico. É assim que chama, clínica médica. A especialidade é clínica médica e Sim. geralmente chamam mas popularmente é o clínico geral, né? Exatamente. Aquele que a gente vai com dor da ponta do dedinho até o cabelo, ele entende da coisa e pode nos ajudar a decidir até a especialidade. Não é isso? Exatamente. Doutor Steven, muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer estar aqui com você.